de desconto nas mensalidades escolares. Maíra Guedes, muito bom dia para você. Bom dia, Porta Nova. A gente traz essa informação, a gente que tem acompanhando essa questão da educação, especificamente das escolas particulares, desde o início da pandemia aqui no DF no ar. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara Legislativa em abril, encaminhado ao GDF para ser sancionado ou não. E agora a gente teve a resposta de que foi vetado, tá? De acordo com o chefe do Executivo, com o governador Ibanez Rocha, o GDF ele reitera que o fato de o assunto ser uma competência, né, do Congresso Nacional e não do Legislativo Nacional, essa é a mesma linha, o mesmo raciocínio e entendimento do Ministério Público, que já havia se pronunciado também a respeito desse assunto, mas antes de dizer de quem é a competência ou não, a gente entra numa outra esfera que é a constitucionalidade desse projeto de lei. De acordo com especialistas, essa proposta ela vai de encontro ao que a Constituição prega, que é essa questão dos descontos concedidos de 30% a 50%. Havia também outras observações nesse projeto de lei que foi aprovado, que essa concessão dos descontos seriam cobrados mais à frente dos pais dos alunos, divididos em algumas parcelas, assim que o problema, né, que a pandemia acabar. Nós convidamos um advogado para a gente repercutir esse assunto aqui no DF, o doutor Rodrigo Veiga, que é especialista em direito processual. Doutor Rodrigo, obrigada pela participação. Vamos começar primeiro pelos argumentos. A gente teve um projeto de lei que passou na Câmara, foi enviado, foi vetado com esses dois argumentos, a questão da competência e da constitucionalidade. Por que isso? Bom dia. Bom dia, Porta Nova, tudo bem? Inicialmente, esse projeto ele apresenta um vício, né, que é o de competência, porque mesmo tratando, e é o que os deputados tentam defender, tratando sobre o direito do consumidor, a competência para tratar do direito do consumidor ela é inicialmente da União. Pode-se dizer que é uma competência concorrente, mas o Distrito Federal não poderia legislar nesse sentido, como foi feito, concedendo descontos obrigatórios. O outro vício, que é o mais importante, é o vício de direito material, com relação à materialidade da Constituição. Esse desconto está indo contrário aos princípios da ordem econômica, em especial o da livre iniciativa e da livre concorrência. Então, qualquer projeto que tenda a diminuir algum valor de um contrato particular firmado, ele pode atentar contra esses princípios e será considerado inconstitucional. Perfeito. A gente tem essa questão que foi o argumento, né, do GDF, aqui do governador Ibanez Rocha, mas algumas escolas, por exemplo, mesmo com a sanção ou não desse projeto, já vinham aplicando o que estava determinado, o que estava escrito, que é a concessão desses descontos. O que acontece, então, com esses pais e com essas escolas? Os pais que já efetuaram as mensalidades com descontos e as escolas que concederam esses descontos. Como é que fica essa relação a partir de agora? Perfeito. Para essas situações, nada foi alterado. Na verdade, a escola e o contratante, o pai do aluno ou o próprio aluno, maior de idade, a partir do momento que eles negociaram isso, ainda que de forma verbal, isso passa a ser um novo título executivo. E ele pode ser cobrado. Então, esses termos que foram pactuados, eles são exigíveis pelas duas partes, pela escola e pelos pais. Então, independentemente de aprovação, porque o processo ainda continua, foi vetado, mas ainda volta para a Câmara, esses acordos verbais que foram firmados entre as escolas e os pais, eles permanecem? Permanecem e têm validade jurídica plena. Eles podem ser levados ao judiciário para ser cumpridos de forma forçada, inclusive. E é possível também fazer a cobrança dos descontos que foram concedidos agora? Por exemplo, um pai que teve um desconto de 30%, mas esse percentual, esse desconto, ele pode ser cobrado mais na frente? Isso vai de acordo com a negociação, né? Uma das questões que são primordiais nesse caso é a liberdade das partes para negociar esse tipo de desconto. Seja uma repactuação futura, uma renegociação desse preço futuro, ou mesmo o simples abatimento do preço. Nesse momento, então, a gente deixando esse projeto de lado, o que foi determinado de lado, o que é possível, o que não é, o que está dentro do jurídico para que essas escolas e esses pais continuem com essas crianças matriculadas ou não? O que pode ser feito dentro da lei? O principal a entender é que com esse projeto sendo derrubado, não altera o direito das partes de buscar uma renegociação diante da pandemia.
esse direito ele já existia, não foi criado agora, já existia no nosso ordenamento jurídico instrumentos para que fossem renegociados os contratos diante desses tipos de imprevistos, como uma pandemia. Então, aquele pai que se sentir lesado e que acha que precisa renegociar o contrato, eu sugiro que ele busque a instituição para, numa conversa amigável inicialmente, ou posteriormente, o judiciário. Perfeito. Doutor Rodrigo, agradeço aqui a sua presença, as suas explicações. E olha só, Portanova, a gente aguarda então o desenrolar dessa história, porque agora o que foi vetado segue novamente para a Câmara e a gente volta daqui a pouquinho com mais informações sobre esse assunto. É importante a gente ter notícias sobre isso, porque, claro, como a gente disse, afeta quase todos. A maioria aí depende de escola ou pública ou privada. Essa questão afeta só as escolas privadas, particulares, mas pode ter desdobramentos em outras atividades também. E a gente vai ver que decisão vai ser tomada a partir do veto do governo. Obrigado, Maíra. Você volta ainda nessa edição.